Vamos aplaudir Jesus bem forte, pessoal. Estamos falando aqui diretamente da Igreja da Graça, de Codó, aqui no Maranhão, pastor Júlio Reis. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Hoje o tema da mensagem é: e se você pecar? E se você pecar? Prega-se muito sobre a importância de se santificar, de não errar, de não pecar, de não cometer nenhum tipo de atrocidade. Porém, e se acontecer? Será que nós sabemos o caminho de volta para Deus? Hoje eu quero tratar isso com você de casa, e assim como o pessoal aqui da igreja também. Você de casa, abra sua Bíblia no Salmo 32, e você aqui da igreja também, Salmo 32. Eu quero começar essa mensagem partindo do Salmo 32. E se eu pecar, e se você pecar, como a gente faz para voltar para Deus? Será que nós sabemos o caminho de volta? Vamos lá. Sabe o que eu acho fantástico na Bíblia? É que a Bíblia ensina tudo. Todo tipo de resposta que você precise ou precisar, a Bíblia tem. Tudo, tudo, tudo. Se procurar, você acha. O problema é que a gente quer tudo mastigadinho. Mas se a gente procurar, Deus fala com a gente. O Salmo 32 é o relato de Davi. Olha o que Davi vai falar aqui, presta atenção. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Para um pouquinho por aí, vamos entender isso. Davi primeiro ele relata a felicidade que é para uma pessoa que foi perdoada. Irmão, se você está na igreja há tanto tempo e você ainda não entendeu a necessidade de confessar os seus pecados, você está perdendo uma grande bênção. Eu não sei se você já percebeu, mas em meio à Santa Ceia, uma das orações que eu faço, e incentivo você a fazer também, é sobre confessar os seus pecados. E eu explico também que a maior bênção do Evangelho é o perdão dos pecados, porque sem ele, você jamais teria acesso a Deus. A Bíblia Sagrada diz em Isaías 59 que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Deus de um lado, você do outro. Mas se eu alcanço o perdão, eu consigo estreitar esse relacionamento e eu posso então estar junto de Deus. Então por isso que é tão importante o perdão do pecado sobre a vida de uma pessoa. Você precisa ser perdoado. Você precisa confessar para ficar limpo, para poder ter acesso a Deus. Davi então começa o salmo dizendo: olha, feliz é a pessoa que é perdoada, seus pecados, as suas transgressões. Feliz é a pessoa que consegue alcançar esse perdão. E em contrapartida, Davi começa a confessar o que aconteceu com ele enquanto ele não alcançou esse perdão. E ele diz no verso de número 3 o seguinte, vou ler de novo para a gente poder explicar. Verso 3: enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Preste atenção, a Bíblia Sagrada diz que enquanto ele não confessou, enquanto ele não pediu perdão a Deus, enquanto ele não se arrependeu, é mais ou menos assim, sabe aquela pessoa que sabe que está errada, não está legal com Deus, mas ela tenta empurrar com a barriga. Davi também fez isso. Ele também tentou empurrar com a barriga. Ele achou que não havia necessidade de chegar e encarar Deus, porque eu penso que a coisa mais difícil para nós
é depois de um pecado a gente ter que entrar diante de Deus e ser sincero. Talvez é por isso que a gente foge tanto, porque a gente entende, se nós quisermos ficar bem com Deus, não dá para falar para Deus: eu não queria ter feito isso quando você quis. É difícil confessar isso. Falar para Deus que você não queria ter pecado, quando na verdade você desejou aquilo. Porque na nossa cabeça, a gente pensa: se eu só falar para Deus, me perdoa, será que Ele realmente vai me perdoar? É enganar a si mesmo. E Davi, como qualquer outra pessoa, tentou empurrar com a barriga, mas ele percebeu: enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei, os meus ossos envelheceram. Ora, se ele está falando de envelhecimento, está falando de tempo passando, porque só tem um jeito de você envelhecer, amados, é quando o tempo passa. Ainda ontem, eu tinha 11, 12 anos, corria descalço na rua, com o nariz correndo atrás de pipa. Aqui vocês chamam de papagaio, não é isso? O tempo passou, eu envelheci. O envelhecimento só vem para quem o tempo passou, não tem como parar o tempo. Então significa que Davi tentou enrolar para confessar para Deus. Ele tentou protelar esse momento onde ele teria que encarar Deus e confessar os pecados e dizer: Deus, eu não estou legal não, eu não estou bem não, eu preciso me acertar, está complicado aqui. Enquanto ele se cala, então, os ossos dele vão envelhecendo, e a Bíblia Sagrada diz que o bramido, o gemido dele, por conta da falta de confissão, era notório. O tempo foi passando e esse bramido foi crescendo dentro dele, o gemido, a angústia. Porque não pense você que a pessoa que anda no pecado anda feliz, não. Ela anda buscando uma alegria que não adianta. Enquanto você não confessa, você não recupera a sua alegria. Você pode colocar bebida, pode colocar balada, pode colocar qualquer outra coisa. Não, vou assistir uma série aqui para me divertir, vou olhar o Reels aqui, os shorts lá no YouTube, vou ficar vendo umas coisas engraçadas aqui para me ficar feliz. Não vai tampar a sua alegria, não vai completar. O homem só fica bem de verdade quando ele está bem com Deus. Se você não estiver bem com Deus, qualquer outra coisa é paliativa, não resolve. É tentar tampar o sol com a peneira, não resolve. Você tem que ir lá e confessar. E Davi fala isso, e ele fala mais o que aconteceu com ele, ó. Verso 4: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele falava assim, ó, na cabeça de Davi, é lógico, Velho Testamento, as pessoas acreditavam que tanto o bem quanto o mal vinha de Deus. Lembra de Jó? Quando ele perde tudo, ele fala para a esposa dele: o bem de Deus você quer aceitar, mas o mal você não quer. Na cabeça das pessoas no Velho Testamento, o mal também vinha de Deus. Até então Satanás não fora revelado. Jesus é que desmascara Satanás no Novo Testamento, mostrando, ó, está vendo essa doença aqui, é um demônio. Está vendo esse comportamento aqui, é um demônio. Está vendo esse sofrimento aqui? Demônio. Jesus que vem mostrando. Mas no Velho Testamento as pessoas acreditavam que o mal vinha de Deus. Por isso que na cabeça de Davi, Deus estava pesando a mão sobre ele, esmagando ele. Não, era o resultado do pecado. Só que aí ele aprofunda dizendo assim: o meu humor, o meu senso de humor se tornou em sequidão de estio. Sabe o que significa isso? Eu não sei se você é assim. Por exemplo, eu gosto de criança. Então, se tem uma criança no ambiente, já me dá alegria. E eu quero brincar com a criança. Oi, minha bebezinha e tal, e brinco. Se ela sorrir para mim, pronto, a minha alegria completa. E eu fico brincando, aquela coisa toda. Eu vejo alegria nisso. Eu vejo alegria nessas coisas. Pode ser um gesto simples de um sorriso de uma criança,
Mas quando você está bem com Deus, você sente alegria naquilo. O gesto simples de um abraço de um filho, para muita gente não significa muita coisa. Mas quando você está bem com Deus, até aquilo é importante para você. Você se alegra. A minha filha tem mania de escrever cartas para mim. Vira e mexe, papai, fiz uma carta para você. Está lá eu, com o cabelinho todo enrolado assim. E você sabe que desenho de criança é assim, né? É um pauzinho que é o corpo, aí 2 perninhas mais 2 traços, os braços é mais 2 tracinhos assim, a cabeça é uma bola, e aí como meu cabelo é encaixado, ela faz um monte de ondulaçãozinha assim, pronto. Ó papai, fiz você maior que todo mundo. Aí faz ela do mesmo lado, do outro lado, com a mãozinha dada comigo. Quando você está bem com Deus, você vê alegria até nesses gestos, até num desenho de uma criança, porque você consegue ir além. Mas Davi disse: o meu senso de humor acabou, se secou de tal forma que até em coisas simples da vida que eu via alegria, eu não vejo mais. Me sentia feliz quando eu estava em família, mas agora nem com família eu fico feliz. Me sentia feliz quando faziam alguma coisa que eu gostava, praticava um esporte, mas nem isso mais. Sequidão de estio é isso. É quando nas coisas simples da vida você não sente mais alegria por causa do pecado que está em você. E não muda enquanto você não confessa. Vou assistir um filme aqui, vou assistir um seriado para distrair. Quando acabar o seriado, está lá, ó. A tristeza está de novo lá. O seu humor não mudou. Você sorriu no momento, mas acabou o episódio, acabou também a alegria para você. Você consegue entender isso? Esse é o resultado do pecado na nossa vida. E Davi está aqui repassando isso, expondo isso, dizendo: olha, isso vai acontecer com vocês. Se vocês permitirem o pecado com vocês e o tempo passar, vocês vão sentir isso. Vocês vão sentir. E é interessante porque ele fala: os meus ossos envelheceram. Então o tempo passou e ele não havia confessado. Tentou empurrar com a barriga. Mas aí o verso de número 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Ele falou assim: chegou um momento que eu entendi, eu tenho que confessar. Eu tenho que confessar, não dá para esconder mais, não dá para fingir que está tudo bem. Não dá mais para manter uma aparência diante das pessoas, quando aqui dentro eu não estou legal. E ele então diz: eu confessei o meu pecado, pronto. Aí Deus perdoou o meu pecado, a minha iniquidade. Todo aquele peso foi embora. Vou ler isso na tradução da Bíblia Viva, e vou ler isso na tradução da Bíblia A Mensagem. Olha como é que está escrito aqui, presta atenção. Quando eu li, eu falei: meu Deus, isso aqui é muito sério, isso aqui é para a gente. Diz assim, deixa o pastor abrir aqui, peraí. O sofrimento, verso 5, na Bíblia Viva: o sofrimento continuou até que eu admiti a minha culpa, e eu não escondi mais o meu pecado. Pensei comigo mesmo: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Você viu o que ele se falou aqui? O sofrimento dele continuou até ele chegar diante de Deus e admitir que errou. Tem gente que às vezes tenta empurrar com a barriga. Enquanto você não admitir, o sofrimento continua. Vou ler na linguagem da Bíblia Viva. Olha isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Na Bíblia Viva diz assim: então resolvi pôr tudo para fora. Eu disse: confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora
A minha culpa evaporou, o meu pecado desapareceu. Tem coisa que você só resolve quando você confessa. Enquanto você ficar mentindo para você mesmo, dizendo que está tudo bem, quando não está, você vai secar. Você vai secar. Davi tentou fazer isso como muita gente faz. Fingir que está tudo certo, está tudo bem. Mas está frio, está distante de Deus. Como diz o outro, apenas está cumprindo tabela. Não tem que ir para a igreja porque tem que ir, senão a pessoa vai pegar no meu pé. O que você não percebeu é que na verdade você precisa confessar, porque ninguém se esfria assim. A única coisa que pode esfriar o meu relacionamento com Deus é o pecado, irmão. É a única coisa que me separa de Deus é o pecado. Não tem outra coisa. E aí eu preciso apontar para você que pecado não é só adultério, pecado não é só matar alguém, roubar alguma coisa. Pecado é tudo aquilo que está fora da palavra, irmão. Se Deus mandou você fazer de um jeito, você faz de outro. A palavra pecado no grego significa errar o alvo. O alvo é Cristo, obedecer a Cristo. Se você não está nessa obediência, você errou o alvo, isso é pecado. E é por isso que a gente começa a esfriar. Até a gente reconhecer, Deus me perdoe. Me perdoe. Você está entendendo até aqui? E aí Davi fala mais uma coisa que me chamou a atenção. No verso 6, diz assim: pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar o que? Misericórdia, perdão. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele que pediu perdão, alcançou Deus, não chegarão. O que Davi está dizendo, pastor? Davi está falando, olha, vai chegar um momento que as águas vão vir contra você. Vai chegar um momento que a maré vai se enfurecer, resultado dos seus pecados. Mas se você encontrou Deus, esse levantar das águas, essas ondas vindo contra você não te alcançarão. E chega um momento na vida de uma pessoa que não confessou o pecado, que a coisa começa a desandar. Não tem jeito. As águas começam a transbordar. Começa a transbordar. O efeito do pecado começa a vir contra você. No começo está tudo tranquilo. É como um buraco na sua instalação hidráulica, na sua encanação. Não, tem uma fissura lá no cano. E a água vazando para cima. Não, mas está tranquilo. Está só vazando ali um pouquinho. Só que a fissura vai abrir. Até o cano estourar. Puf! Aí vai água para todo lado. Aí vai molhando tudo, vai inundando tudo. Só que se você confessou o pecado, quando vier o dia mal, você está tranquilo. Isso não vai poder mais te atingir. Você já confessou o seu pecado. Você consegue entender isso? Amados, a gente precisa despertar quanto a isso. Vou ler agora um outro verso, para você entender um pouquinho melhor. Capítulo 38 de Salmo. Eu acho lindo na Bíblia, porque a Bíblia ela não fala só dos milagres, das coisas boas que as pessoas fizeram. Deus fez questão de deixar explícito até os erros dos maiores homens de Deus, para que a gente entendesse e pudéssemos não fazer igual. Aqui você vê Davi se expondo. Quem é que escreve um salmo expondo a si mesmo? Será que você teria coragem de escrever uma carta falando todos os seus pecados? Será que você teria coragem de escrever e mostrar para todo mundo? Olha aí, ó, pessoal, o que eu fiz aqui. Isso aqui foi o dia que eu desejei uma mulher. Isso aqui foi o dia que eu traí minha esposa. Isso aqui foi o dia que eu menti para o pastor aqui, ó.
O dia que eu menti para minha mulher, para meu filho, para minha filha, está aqui, ó. Estou escrevendo uma carta para todo mundo ler. Será que nós teríamos coragem de escrever tudo isso? Esse aqui foi o dia que eu gritei com a minha mãe. Esse aqui é o dia que eu gritei com meu pai. Que eu desrespeitei. Está aqui o dia. Mas a Bíblia Sagrada diz que Davi, ele escreve tudo isso. Tudo que havia acontecido com ele. Ele vai relatando. Em detalhes, em riqueza de detalhes. Aí o Salmo 38 também fala de Davi. Ele também falando que os pecados dele tinham se multiplicado. E ele já não sabia mais o que fazer. E aí, eu vou ler alguns versos com você. Primeiro o verso 4. Que fala que os pecados dele já estavam pesando sobre ele. Verso 4 diz aí, ó: pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça. Quer dizer, eu já estou tão cheio de iniquidade, já passou da minha conta. Como carga pesada são demais para as minhas forças. Para um pouquinho por aí. Por incrível que pareça, pecado pesa. O pecado vai ir além das suas forças. Por que você acha que Jesus disse: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, eu te alivio. Eu troco o teu fardo pesado pelo meu que é leve. Por que você acha que Jesus falou isso? Ele já sabia que o pecado na nossa vida causa peso. Chega um momento que a pessoa não consegue aguentar. Quando a pessoa não sabe lidar com o pecado, é mais fácil abandonar. Vou sair da igreja. Vou sair da igreja. Achando que o pecado vai diminuir. Não diminui. Não diminui. Pecado é aqui dentro da igreja e é pecado lá fora do mesmo jeito. Estar na igreja ou não estar na igreja não alivia o seu pecado. Porém, o ponto positivo de se estar na igreja quando a gente ainda tem pecado é que Deus pode tratar com a gente. Pode nos apontar o caminho para a gente voltar para Deus, ao invés de se perder. E lá fora, quem é que vai falar do amor de Deus para você? Quem é que vai te ensinar o caminho? Sendo que você virou as costas para as coisas de Deus. A escolha foi sua. É por isso que eu não condeno pessoas que às vezes estão erradas, mas estão ainda dentro da igreja. Que bom que ainda está na igreja. Pior se estivesse lá fora. Aqui, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa da parte de Deus vai acontecer. Essa pessoa vai despertar, vai acordar. Eu lembro de um rapaz, que eu passei por uma igreja, eu lembro de um rapaz, irmão, ele deu trabalho para todos os pastores, manifestava demônio brabo, irmão, era guerra, mas o único ponto positivo nele era: aconteça o que acontecer, eu não saio da igreja, mesmo que eu caia com demônio toda vez que eu vier à igreja, mas eu não saio da casa de Deus. Aqui é o único lugar que eu posso me levantar. Uma hora Deus vai me libertar por completo. Uma hora Deus vai me fazer entender o que eu tenho que fazer. Isso aqui vai acabar. Esse era o ponto positivo dele. E ele ficou. E aí, o pastor chegou, foi orientando, foi ensinando, tendo paciência, até que ele entendeu. Pastor, eu tenho que confessar isso aqui, ó. É isso aqui que está me afundando. Eu nunca confessei. Nunca. Sempre guardei comigo. Mas hoje eu não vou carregar mais isso comigo. Acontece assim, assim, assado. Depois desse dia ele começou a se levantar. Nada mais segurou ele. Aquilo ele disse para mim: pastor, é vergonhoso confessar isso, mas eu estou tão aliviado. Estou tão bem agora. Não é o que Davi acabou de dizer aqui? Que os pecados começaram a pesar, já estavam mais do que a conta dele, estavam além da força dele. Difícil andar no pecado, pessoal. É difícil querer ficar de pé carregando o pecado, difícil. Melhor confessar. Você vai se sentir mais leve. E você vai perceber que a caminhada com Cristo não é difícil, complicada, impossível como muita gente diz. É impossível caminhar com Cristo
para aqueles que não querem abandonar as coisas erradas. Querem andar com Cristo carregando o peso do pecado, a bagagem do pecado com Ele. Você vai cansar, meu amado. Abre mão dessa bagagem. Confessa tudo para Ele. Jesus, eu era desse jeito, mas não quero ser mais assim não. Estou confessando aqui para o Senhor, que a partir de hoje isso aqui não vou viver mais. Me ajude bem aqui. Você vai ver que a caminhada com Cristo vai se tornar prazerosa. Você não vai se esconder mais atrás das desculpas, porque você confessou. Davi falou que estava pesando nele, estava complicado. Aí, o verso 15 diz assim: porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu: ouve-me, para que se não alegrem de mim. Quem? Os meus inimigos. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra quem? Contra mim. Meu Deus. Sabe por que você às vezes não consegue se levantar? Porque cada vez que você escorrega, cada vez que você peca, o diabo ganha força, se engrandece contra você. Cada vez que você peca, é isso que está acontecendo. E é você pecando, e você não confessa, e o diabo vai se engrandecendo. Cada vez vai ficando mais difícil. E você fala: pastor, não estou conseguindo mais sair, pastor. Pois é. Cada escorregão seu fortaleceu o seu inimigo, ao ponto de você olhar para ele, ele se tornou um gigante. Aí você olha para si mesmo e fala assim: pastor, eu tentei, eu não consigo. É mais forte do que eu. Não consigo. Davi confessou, dizendo: olha, cada vez que eu escorregava o meu pé, o meu inimigo se engrandecia, crescia, que eu não conseguia vencer. Por isso Davi falou: por isso que eu estou confessando o meu pecado para ti, estou orando para que o Senhor me ouça, para que ele não se alegre, para que ele não se fortaleça, para que ele não cresça contra mim, e eu continue na lona, no chão. E Davi continua dizendo, verso 17: porque estou prestes a coxear, a afrouxar, a desanimar, a desistir. A minha dor está constantemente perante mim. Verso 18: o que eu vou fazer? Porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Quer dizer, eu vou reconhecer que eu estou errado. Ele foi suportando, irmão, foi suportando, até que chegou um momento que ele não aguentou mais. Ele falou: quer saber de uma coisa? Portanto, eu vou confessar agora, não vou mais ficar segurando esse negócio não. Vou confessar. Confessar para quem, pastor? Tem que confessar para os homens, que nem em determinadas igrejas que tem que confessar o pecado para o padre, para o pastor. Não. Se o teu pecado é contra você mesmo, prejudicou só você, você confessa só para Deus. Você não precisa confessar para o pastor para ser perdoado. Você confessa para o pastor quando você precisa de ajuda. Pastor, não estou conseguindo vencer o pecado. Já pedi perdão para Deus uma vez, daqui a pouco voltei de novo. Pedi perdão de novo, voltei de novo. Pastor, já estou vendo que eu não estou conseguindo. Então por isso eu vim confessar para o Senhor me orientar o que eu tenho que fazer para vencer esse negócio. Aí você confessa para o pastor. Você consegue entender isso? Aí você confessa porque você quer ajuda. Mas caso contrário, vai lá diante de Deus e faça a sua confissão. Davi não aguentou mais. Davi falou: eu não aguento mais isso. Vou confessar. Ele fala sobre afligir ele mesmo por causa do pecado. O que é isso, pastor? É realmente pôr tudo em pratos limpos, é não fingir que está tudo bem, é olhar para dentro de si e falar: cara, eu não estou legal, eu estou podre, eu estou sujo. Como é que eu estou fingindo que está tudo bem? Se eu estou errado aqui dentro, estou que nem um sepulcro caiado, bonito por fora, quem me vê pensa: é de Deus, mas aqui dentro. Por isso que ele falou: eu tenho que me afligir, eu tenho que olhar para dentro de mim, e isso dói, isso machuca, perceber o quanto eu me desviei, o quanto
eu me afastei. Isso dói. Encarar a verdade dói. Encarar a si mesmo dói. As pessoas fogem disso. As pessoas fogem de encarar quem elas se tornaram na realidade. Frias com Deus, ingratas. É difícil ter que encarar, olhar no espelho e falar: cara, olha o que eu me tornei. Certamente Deus olha lá de cima e deve falar: rapaz, não era isso que eu esperava. Davi falou: eu tive que me afligir por causa do meu pecado. Eu tive que olhar para dentro de mim e perceber o que eu tinha me tornado. E eu não gostei do que eu vi. Isso foi uma aflição muito grande. Por isso que ele fala: afligir-me-ei. Foi sofrimento, não foi fácil não. Tem mais coisa que eu gostaria de falar com você, mas num culto como esse não dá. Tem mais coisa. Na quarta-feira eu quero dar continuidade nessa mensagem. E aí eu quero compartilhar um pouquinho mais com você sobre este assunto. Se você precisa voltar para Deus, eu quero te ensinar você. Quero ensinar você a voltar para Deus. Você não pode ficar longe não, irmão. Você é um alvo fácil. Uma ovelha perdida, alvo fácil. Ovelha desgarrada é alvo fácil. Você tem que começar a estar dentro do aprisco novamente. Eu não estou falando de estar literalmente na igreja em si, mas dentro do rebanho espiritual. Sadio, tratado, bem. Ao ponto de dizer: se Jesus quiser voltar agora, eu estou tranquilo. Ao ponto de dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Pode vir. Mas aqui entre nós, tem gente que não pode pedir para Jesus vir. Se olhar no espelho de verdade, sabe, não vai subir. Não vai. Como é que vai subir uma pessoa que nem adorar a Deus gosta? Como é que vai subir uma pessoa que nem orar gosta? Tem dificuldade de orar. Como é que vai? Não, eu quero morar com Deus. Mas você não gosta nem de falar com Ele, irmão. Quer morar com Deus como? Você está entendendo onde eu quero chegar? Quer morar como com Deus, irmão? Você nem falar com Ele você gosta. Se consagrar tu não gosta. Se consagrar é dedicar um tempo para Deus. Você não gosta de fazer isso. Como é que é morar no céu? Não mora. Você não percebe que tem uma divergência aí, não? Então a gente precisa despertar. Deus, eu não sei se você consegue perceber, mas eu percebo Deus alinhando a gente, ajustando. Tem coisa que não está encaixada como deveria. E Deus fala: peraí, deixa eu ajustar isso aqui. Você sabe que às vezes, dependendo da peça, dependendo da engrenagem, ela tem que encaixar com um pouquinho mais de força, senão ela não entra não. Por isso que tem umas pregações que parece que é mais contundente. Que nem o pastor Jamil fala, tem umas pregações que parece isso aqui, ó. Parece que às vezes é um tapa. Mas é um tapa que encaixa. Que encaixa perfeitamente e faz a gente se alinhar com Deus. Eu lembro que eu passei por uma igreja e as pregações mais pesadas que eu digo no sentido de realmente chamar o povo para o arrependimento, de falar: cara, você tem que se arrepender, você vai se perder, presta atenção, você vai para o inferno. Foram essas pregações que fizeram pessoas, quando acabava o culto, falar para mim: pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero me entregar para Jesus. Foram pregações como essas que levaram pessoas ao arrependimento. Então, quando Deus manda a gente pregar algo como esse, eu tenho certeza que uma obra Deus está fazendo. Deus está alinhando a igreja. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Quero orar com você e no decorrer da semana a gente vai tratar mais desse assunto. Eu te aconselho, não falte na quarta-feira, para você não perder metade desse estudo. Eu aconselho você, esteja com a gente. Você vai precisar desse ensinamento. Amém?
Se ponha de pé. É muita matéria para entregar num culto só. Feche teus olhos. Coloca a sua mão sobre o teu coração. Meu Deus, o Senhor está tratando conosco. O Senhor está alinhando a tua igreja. O Senhor está alinhando pessoas, aqui na igreja, fora da igreja. O Senhor está tratando com a gente. E nós te louvamos, porque nós percebemos nesse tratar o seu amor. Nós percebemos nesse tratamento o seu cuidado. O Senhor não quer perder ninguém, Pai. A ideia do Senhor é salvar a todos. E se no decorrer do nosso caminho nós acabamos nos perdendo, lutamos para não pecar, mas infelizmente aconteceu. Agora o Senhor está nos ensinando como voltar para casa. Como voltar para Deus. E nós queremos fazer isso, Pai. Queremos voltar para Deus. Queremos estar contigo. Ah, Jesus. Envolve cada pessoa aqui. Envolve cada vida aqui. Em o nome do Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração a Ti. Aproveita essa oportunidade e confesse. Confesse para Ele o que está te afligindo, o que tirou a tua alegria, o que arrancou de você as forças, que fez você desanimar no caminho. Estava indo tão bem, vivenciando o primeiro amor, mas coisas entraram no coração. Você viu coisas, ouviu coisas, e até mesmo o seu próprio pecado te afundou. Existem pessoas hoje aqui, Pai amado, confessando. E eu te peço, visita essas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Como vai você? Quanto tempo faz que eu não te vejo e você nem me diz alô? Tá tudo tão vazio, meu coração tão triste. E você no seu mundo, sofrendo sozinho, não vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Como vai você? Quanto tempo faz
que eu não te vejo e você nem me diz alô. Tá tudo tão vazio, teu coração tão triste, e você no seu mundo sofrendo sozinho. Não vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencer. Volta pra casa, volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. que o Senhor possa receber a vida dessas pessoas diante do Senhor, e que por esses dias o Senhor possa fazer essa obra de resgate no coração da tua igreja. Queremos ser uma igreja que está alinhada com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. E vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. E a você de casa, se essa mensagem de alguma forma lhe ajudou, compartilha. Se você chegou até aqui no final dessa pregação, escutou esse louvor, isso de alguma forma tocou o teu coração, compartilhe, em nome de Cristo. Nós aqui da Igreja da Graça de Codó vamos se despedir do pessoal de casa, aplaudindo o Senhor Jesus.